Olá, oitavo ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje, em mais uma aula de gramática, nós vamos continuar falando sobre os tipos de sujeito, tá bom? Vamos lá, então. Hoje nós vamos falar sobre o sujeito indeterminado. Ocorre em uma oração que se apresenta como um sujeito não identificável. Ou seja, o sujeito indeterminado ele não é identificável na oração. Há dois casos de sujeito indeterminado. Quando o verbo está na terceira pessoa do plural, pegar o meu estojo, você não sabe quem pegou. Há alunos que acham que aí é um sujeito desinencial. Está errado, tá? Sempre quando remeter a terceira pessoa do plural, a eles, vai ser um sujeito indeterminado, até porque eu não tenho referência de ninguém aí nessa minha oração. Então, aí é um sujeito indeterminado. Verbos na terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado quando não tenho referência de ninguém, tá bom? Agora, o outro caso de sujeito indeterminado, verbos, quando o verbo está na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome ser. E esse ser ele vai se chamar índice de indeterminação do sujeito. Logo, para mostrar que não há sujeito ali na oração. Nós não sabemos quem é. Quando eu falo necessita-se de mais médicos, nós não sabemos quem necessita-se, tá bom? Então, aí eu tenho o quê? Um sujeito indeterminado. Então, nós temos dois casos para identificar se o sujeito é indeterminado. Verbo na terceira pessoa do plural e verbo na terceira pessoa do singular mais o ser, que é o índice de indeterminação do sujeito. E atenção, o sujeito indeterminado, quando ele está na terceira pessoa do singular, ele vai aparecer com verbo transitivo indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação, tá bom? Então, ele vai aparecer quando ele for um sujeito indeterminado com o C índice de determinação do sujeito. Verbo transitivo indireto, verbo intransitivo e o verbo de ligação, tá bom? Já dei mais uma dica aí para vocês. Agora, nós vamos falar sobre a oração sem sujeito. Como o próprio nome já diz, na oração não vai ter sujeito. Como que eu sei? Como que eu vou identificar? Ocorre quando não existe elemento ou pessoa gramatical ao qual o predicado se refere, articulando-se a partir de um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? São aqueles verbos que não possuem sujeito, tá bom? E ele vai estar sempre o quê? Na terceira pessoa do singular. Só quando ele estiver se referindo a horas, né, que esse verbo vai concordar com o número de horas. Então, vamos lá. Então, os verbos que aparecem na oração sem sujeito, eles são verbos impessoais. Faz calor no Rio de Janeiro. O verbo fazer aí, ele é impessoal, porque ele está indicando o clima. Havia crianças na pracinha. O verbo haver aí, ele também é impessoal, porque ele está no sentido de existir. São 2 horas da tarde. O verbo ser aí está indicando hora, então ele também é um verbo impessoal. Então, nós temos aí três orações com o caso de oração sem sujeito. As três não possuem sujeito. Agora, eu trouxe para vocês mais especificados casos de oração sem sujeito, que é importante que vocês estudem. Primeiro, verbos ou locuções que indicam fenômenos da natureza. Chover, nevar, trovejar, ventar, gear, amanhecer, no anoitecer e etc. Amanheceu, oração sem sujeito. Esquentou um pouco agora, oração sem sujeito. Choveu muito naquela tarde, oração sem sujeito. Atenção! Quando os verbos que indicam fenômenos da natureza são empregados no sentido figurado, ou seja, no sentido conotativo, eles podem ter sujeito determinado, que concorda com o verbo. Choviam crianças na distribuição de brinquedos. Gente, chovia crianças. O que chovia? Crianças, ou seja, eram muitas crianças. Então, aí ele está como um sujeito simples. Perceberam? Não está no sentido de fenômeno da natureza. Tá no sentido figurado. Já amanheci cansada.
Na verdade, esse sentido, eu acordei cansada, né? Então, esse amanheci, ele é um sujeito desinencial, né? Essa oração tem um sujeito desinencial. Eu. Aí ele não está indicando um fenômeno da natureza. Perceberam a diferença? Agora, outro caso de oração sem sujeito. Verbos que indicam tempo decorrido ou fenômenos meteorológicos. Verbo ser, estar, fazer e haver. Está tarde. São 3 horas. Há muito tempo não fazia tanto frio aqui. Há muitos anos nos conhecemos. Faz 2 meses sem você. Esses verbos, ó, o estar, o ser, o fazer e o haver estão indicando tempo decorrido ou fenômenos meteorológicos. Se esses verbos indicarem, né, esses 2 sentidos, eles vão ser chamadas as orações de oração sem sujeito. E agora nós temos também o verbo haver no sentido de existir ou acontecer, onde os alunos erram muito. Por quê? Eles não prestam atenção que o haver no sentido de existir ou de acontecer, ele vai ser o quê? Uma oração sem sujeito. Ali, turma, houve muitos acidentes na estrada. Esse houve não está no sentido de ocorrer? Se ele estiver no sentido de ocorrer, ele vai ser o quê? Uma oração sem sujeito. Mas, se eu substituir o haver pelo ocorrer, eu vou ter um sujeito simples ou um sujeito composto, depende. Aí, ó, ocorreram muitos acidentes na estrada. O que ocorreram na estrada? Muitos acidentes. Muitos acidentes é o sujeito do verbo ocorrer. Agora o haver. Havia muitos professores na reunião. O havia aí não posso substituir pelo existir? Claro que eu posso. Logo, se for o verbo haver, vai ser uma oração sem sujeito. Com o verbo existir, não. Eu vou ter um sujeito simples ou um sujeito composto. Ó. Existiam muitos professores na reunião. O que existiam na reunião? Muitos professores. É o meu sujeito simples. Perceberam a diferença? Com o verbo haver, no sentido de existir ou de acontecer, oração sem sujeito. Agora, se eu passar, né, fizer a substituição para o ocorrer ou para o existir, passa a ter sujeito, tá bom? Agora, se eu tiver o verbo ser na indicação de hora, datas e distâncias, ele também vai ser uma oração sem sujeito. Ó. São 5 horas e amanhã é dia 19 de novembro, tá bom? Então, eu tenho o verbo ser, o são ali, e o verbo ser, o é. Eles vão ficar, né, vão ser classificados como oração sem sujeito. Então, turma, hoje, né, nós vimos mais 2 casos, tá bom? Encerramos agora com os sujeitos e espero que todos tenham compreendido, tá legal? Agora vocês têm as atividades para vocês poderem treinar. Um grande beijo e até a próxima aula. Até logo, 8º ano. Tchau, tchau.